Você já parou para pensar que aquelas meninas com roupas super fofas, vozes delicadas e um jeito que parece mais de criança do que de um adulto? We have Japanese animation channel, Otaku channel, and TV Star channel. Pode parecer estranho, mas a verdade é que essas não são apenas meninas, são mulheres adultas que seguem um dos padrões de beleza mais conhecidos no Japão, o conceito de kawaii. Como um amante de animes e mangás, eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre a cultura japonesa, né? Então, eu descobri que lá no Japão, o conceito de beleza e juventude é atrelado a um conceito bem diferente aqui no Ocidente. Então, hoje eu vou explorar mais a fundo sobre essa peculiaridade do Japão e como é visto a beleza e a juventude e essas tradições. E já logo no começo, deixe qualquer comentário aqui para engajar o vídeo. Então, pegue um café e se acomoda e vamos bater um bate-papo sobre isso. Primeiro, vamos desmistificar o termo kawaii. Ele, ao grosso modo, significa fofo ou adorável, mas no Japão é muito mais do que isso. Ele é um conceito que permeia quase tudo, que vão desde moda, comportamento, design, publicidade e até a mesma forma como as pessoas se comunicam. É aquela estética que faz a gente suspirar em pensar. Que coisa mais fofa! É tipo assim, coisas como os bichinhos de pelúcias, personagens de animes, roupas cheias de babados e cores vibrantes, e até comidas que parecem saídas de um conto de fadas. Mas calma, porque a cultura kawaii não é sobre coisas bonitinhas. Ela tem um lado muito mais profundo e cheio de significados sociais e culturais. E é isso que a gente vai explorar agora. De onde veio o kawaii? A cultura kawaii tem suas raízes no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Na década de 1970, os jovens começaram a adotar uma escrita mais infantil, com letras redondas e cheias de corações e carinhas felizes. Isso era, de uma certa forma, um jeito de se rebelar contra a rigidez da sociedade japonesa, que valorizava muito a disciplina e a seriedade. Era como se eles dissessem: "Ei, a gente também quer se expressar de um jeito mais leve e divertido." E aí, nos anos 1980, a estética kawaii explodiu com o sucesso de personagens como a Hello Kitty, criada pelo Sanrio. A Hello Kitty, como não tem boca, ela começa a representar qualquer emoção. Isso faz com que as pessoas se identifiquem ainda mais com ela. A partir daí, o kawaii começou a dominar no mundo da moda, da música e até da tecnologia. Beleza e juventude, o padrão kawaii. Agora vamos falar sobre a cultura kawaii, que influencia os padrões de beleza no Japão. Lá, a juventude é super valorizada. Ter uma aparência jovem, quase infantil, é considerado algo muito positivo. Por isso, muitas mulheres e homens também adotam estilos que remetem à infância. Roupas com estampas de bichinhos, maquiagens que deixam os olhos grandes e arredondados, e até acessórios como os laços e tiaras. Mas olha, isso não é sobre moda, é também como uma espécie de comportamento. Ser kawaii muitas vezes significa ser inocente, delicado e até um pouco dependente. E é aí que entram as contradições. Porque, por um lado, a cultura kawaii empodera as pessoas ao permitir que as expressem de um jeito único, mas, por outro lado, ela pode reforçar estereótipos de gênero e a ideia de que as mulheres precisam ser frágeis e submissas para serem aceitas. Eu não estou tentando lacrar nem nada, eu só estou dizendo o que eu acho a respeito disso, ok? Então vamos para os outros tópicos. As contradições da cultura kawaii. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque a cultura kawaii não é só fofura e alegria, ela também tem um lado mais sombrio. Por exemplo, o Japão é um país que valoriza muito a conformidade e a harmonia social. E é um conceito assim. O kawaii pode ser uma forma de escape, uma maneira de lidar com a pressão de ser perfeito o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, essa busca pela aparência fofa e juvenil pode criar uma pressão enorme, especialmente para as mulheres. Tem muita gente que se sente obrigada a seguir esse padrão para ser aceita. Isso pode levar a problemas de autoestima e até distúrbios alimentares. É como se o kawaii fosse uma faca de dois gumes. Ela pode ser libertador, mas também pode ser opressor. E tem mais uma.
A cultura kawaii também é usada como ferramenta de marketing. Empresas japonesas são mestres em criar produtos que exploram essa vontade de consumir coisas fofas. E aí que a gente acaba comprando um monte de coisas que nem precisamos, só porque são bonitinhos. Por exemplo, a indústria de cosméticos cria produtos que reforçam o ideal kawaii. Bases que deixam a pele com efeitos de porcelana, rímel que alonga os cílios para dar um ar de olhos de boneca e blushes que imitam a cor natural das bochechas de uma criança. E não para por aí, até a comida é bonitinha. Já viram aquelas bentôs, que são as marmitas japonesas, que são decoradas com carinhas fofas ou até doces em formato de bichinho? Tudo isso faz parte de uma estratégia de marketing que sabe muito bem como conquistar o público. Kawaii e a sexualização. Aqui a gente entra em um terreno mais delicado. Enquanto a cultura kawaii celebra a inocência, ela também pode ser sexualizada. Um exemplo disso são as idols, cantoras jovens que seguem o padrão kawaii e têm um fã-clube majoritariamente masculino. Elas são adoradas por sua aparência fofa e comportamento ingênuo, mas muitas vezes são objetificadas e pressionadas a manter uma imagem de pureza. Isso levanta questões importantes sobre como a sociedade japonesa lida com a sexualidade feminina. Por um lado, a cultura kawaii pode negar a sexualidade, celebrando a inocência e a infância. Por outro, ela acaba sexualizando justamente essas características. É um paradoxo que reflete as complexidades da cultura japonesa como um todo. Por exemplo, na mídia japonesa, é comum ver adolescentes ou jovens mulheres retratadas de maneira mais sensualizada, enquanto mantêm uma aparência inocente. Essa combinação cria um espaço desconfortável, onde a inocência é explorada comercialmente. E a pressão para se encaixar no padrão kawaii pode ter consequências devastadoras para muitas mulheres japonesas. Muitas recorrem a dietas extremas, cirurgias plásticas ou maquiagem muito pesada para alcançar o ideal inalcançável de beleza. Além disso, elas frequentemente reprimem partes importantes de suas personalidades para parecerem mais agradáveis ou submissas. Essa pressão não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ela se intensifica à medida que as mulheres envelhecem. No Japão, envelhecer significa perder a visibilidade social para as mulheres. Mulheres acima de 30 anos muitas vezes são rotuladas como sobras, se não forem casadas ou mães, um reflexo cruel da obsessão nacional pela juventude. Enquanto a cultura kawaii celebra a juventude extrema, ela marginaliza as mulheres mais velhas, aquelas que não seguem o caminho tradicional. Casar-se antes dos 30 ou ter filhos enfrentam julgamentos severos da sociedade. Enfim, a cultura kawaii é fascinante e problemática ao mesmo tempo. Embora tenha suas raízes na criatividade juvenil e na expressão individual, ela evoluiu para se tornar um padrão opressor para muitas mulheres japonesas. A obsessão pela juventude extrema não apenas limita as escolhas das mulheres, como também perpetua ideias prejudiciais sobre feminilidade e valor humano. Mas eu quero saber de você, o que você pensa sobre essa complexa relação da cultura kawaii no Japão? E se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!